Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy. Hoje a gente vai falar se vale a pena ou não comprar ações da Braskem. A Braskem recebeu uma proposta para ser comprada completamente por R$ 47 a ação e hoje ainda está valendo uns R$ 25, R$ 26. Daria aí uns 80% de lucro, um lucro rápido. Realmente vale a pena entrar nessa jogada? Hoje a gente vai discutir isso, mostrar os riscos e as vantagens nessa situação toda, nessa negociação em Braskem, e se faz sentido aí você colocar seu dinheiro nessa situação. Então vamos lá! Antes da gente começar, você que é parceiro do canal, deixa seu gostei, isso me ajuda bastante. Então vamos lá, caso você não esteja sabendo, a Braskem recebeu uma proposta para ser comprada a R$ 47 a ação. No dia lá que saiu a notícia dessa proposta, ela estava valendo uns 20, então dava mais que o dobro. Hoje, Braskem, vamos dar uma olhada aqui. Esse é o gráfico de Braskem e agora ela está sendo negociada a R$ 25,93. Então realmente dá um upside de 80% caso você compre a ação e realmente saia essa venda da empresa para o pessoal que está oferecendo comprar ela. Então aqui, vamos contextualizar, existem vários pontos importantes nessa situação, existem vários riscos. Se não existisse risco, a ação já estaria por perto de R$ 40, R$ 45. Os riscos estão segurando o preço da ação e você vai entender todos eles agora. Primeiro, dá uma olhada aqui só para você se contextualizar. Então aqui a Adnoc e o fundo Apollo fazem proposta de R$ 47 por ação da Braskem para comprar fatia detida pela Novonor, dizem fontes. E aqui olha que detalhe curioso, a operação, segundo fontes ouvidas pelo Seu Dinheiro, ganhou tração após a visita de Lula aos Emirados Árabes. A Braskem dispara na B3. Isso foi dia 5. Eu estou gravando no dia 10. Então, olha que coisa interessante. Dia 5 saiu essa notícia e a empresa nem estava sabendo disso ainda, tá? Essa notícia foi vazada pelo Lauro Jardim. Sempre que tem notícia sobre vazamento, costuma ser ele. Inclusive, ele já chegou a falar de umas 3 compras da Braskem até hoje. Se eu não me engano, foi umas 3. E até hoje nenhuma foi realmente realizada. Algumas foram feitas a proposta e a empresa não aceitou. Mas eram propostas menores. Então, esse aqui é o contexto. E por que o Lula, tem a ver com tudo isso? Eu vou te contextualizar, vou te contar um pouquinho a história da Braskem. Antes da gente entrar no risco e oportunidade, é importante você entender o que é a Braskem. Aqui a gente vai usar rápido esse site, o Fundamentei. Braskem, líder no mercado de resinas termoplásticas, polietileno, propileno e PVC. Basicamente, a Braskem pega petróleo e seus derivados e transformam em plástico. De maneira muito resumida é isso. Coisas que a gente usa no cotidiano em várias indústrias. Então é uma empresa bem grande. Ela é uma gigante e faz esse serviço que é muito importante. Vamos olhar a contabilidade da empresa. Então aqui é uma empresa que, primeiro ponto que eu noto, cresceu muito. Em 95, ela tinha uma receita de 1 bilhão. Em 2023, nos últimos 12 meses, ela teve uma receita de 89 bilhões. Chegou aqui em 2021 a ter 105 bilhões de receita. O problema é que ela dá muito prejuízo. Nos últimos 12 meses, o prejuízo dela foi 4,5 bilhão de reais. 2022 fechou com 820 bilhões, 2021 deu lucro, 2020 prejuízo. Então você vê que é uma empresa que ela não está conseguindo ter consistência, varia muito o seu resultado, tem ano que dá lucro, tem ano que dá bastante prejuízo. E tem um detalhe importante, é que ela tem uma dívida muito grande, a dívida é de 38 bilhões, como você pode ver aqui, e o custo dessa dívida hoje é muito cara. Nos últimos 12 meses, o custo dessa dívida, tanto os juros quanto o capital que ela bate, está aqui dando 5,8 bilhões de reais. Se você olhar aqui para trás, o custo da dívida faz alguns anos que está muito alto. Então isso é algo pesado e importante da gente notar. Então esse é o contexto geral da empresa. É uma empresa que ela é uma empresa complicada, ela varia muito os seus resultados. Se a gente olhar o retorno histórico, ainda assim o retorno histórico foi bem legal, deu uma média de 15% ao ano aos seus acionistas, só que é uma empresa que não é consistente. Então esse é o primeiro contexto superficial que a gente tem da Braskem. Agora, para a gente entender essa proposta de compra, essa vontade da empresa de ser vendida, que não é normal uma empresa querer tanto assim ser vendida, ter tantas propostas de compra pela empresa.
Em outras empresas a gente não vê isso tanto. A gente teve em março uma notícia de compra da empresa, a gente teve notícias em 2021, 2022, algumas conversas sobre isso. E pelo fato da negociação realmente não sair, é uma das coisas que gera risco e que fez a ação não subir lá para os 40 e poucos reais. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, você precisa aprofundar um pouco mais sobre o que é a Braskem, como ela funciona. Quem são os donos da Braskem? Vamos olhar isso agora. É importante a gente entender. A Braskem, 47% das ações ordinárias, ou seja, as ações que realmente importam, que dão poder de voto, de controle na empresa, é da Petrobras. Então o governo controla metade da Braskem. Só como ele tem um pouco menos da metade, essa é uma empresa privada, porque os outros 50 e poucos por cento que realmente controla e manda na empresa. E quem que é os outros 50 e poucos por cento? A empresa que é controladora é essa NSP Investimentos, que, olha só, esse detalhe importante, ela está em recuperação judicial e ela tem 50,1% das ações da Braskem. Então os grandes controladores é o governo e essa NSP. É interessante ver que tem aqui ações preferenciais e caso você não saiba, ações preferenciais foram criadas para o controlador, para o cara que manda na empresa, conseguir captar dinheiro para a sua empresa sem realmente perder o controle. Então, foi uma safadeza criada pelo mercado e é bem aceito, tá? Isso não é um grande problema. Hoje é bem normal isso, mas você vê que várias empresas já estão parando de usar ações preferenciais. O melhor modelo de governança aqui da Bolsa Brasileira, que é chamado de novo mercado, não tem mais ações preferenciais. O mercado entende que isso foi uma safadeza criada lá atrás e que é usada até hoje, mas que o melhor dos mundos é não ter. Mas vamos voltar aqui. Quem que é NSP Investimentos que está em recuperação judicial? Então aqui, vamos para outra manchete que saiu dia 8, né? A Braskem, Novonor tem proposta na mesa, então aqui a Novonor tinha confirmado essa proposta de compra que ela recebeu da Braskem. Então, NSP Recuperação Judicial, essa Novonor. E você que está em casa, meu querido investidor, você sabe quem é a Novonor? A Novonor é a antiga Odebrecht. Então a Odebrecht mudou de nome porque 2016, caso de corrupção, manter o nome relacionado à corrupção não é bacana. Então para dar uma desvinculada na imagem, agora a Odebrecht chama Novonor. Então o grupo Novonor que está em recuperação judicial por causa principalmente da época da Lava Jato, onde a empresa perdeu muitos contratos com o governo, onde vários clientes não gostavam de se associar com a empresa relacionada à corrupção, então ela teve um impacto muito grande e aí teve que pedir recuperação judicial para não falir, né, para conseguir reorganizar suas dívidas. Então a Odebrecht, que é Novonor, que é a NSP Investimentos, ela tem aqui um interesse em algum ponto de vender a Braskem. E aí eu vou te explicar o porquê. Aqui eu vou usar para você ver o relatório do research do BTG. Nós temos um escritório de investimentos que é a OTM, focado, especializado em opções, e a gente recebe aqui do BTG, porque a gente é vinculado ao BTG, as análises dos analistas e tem algumas informações muito interessantes. Aqui é um relatório, você consegue acessar tranquilamente, se você for da nossa assessoria, pede para o nosso assessor que ele te manda. Mas aqui, avaliando os interesses dos vendedores. A dívida da Novonor com os credores é de aproximadamente 14 bilhões. Esse tio aqui significa aproximadamente para quem não sabe, tá? Com base no suposto preço, lembrando que Novonor é a Odebrecht, então a dívida da Odebrecht é 14 bilhões. E os credores, que geralmente são bancos, têm que receber da Odebrecht 14 bilhões. Com base no suposto preço de R$ 47,00 por ação, sua participação na Braskem valeria 4,4 bilhões. Aliando seus interesses, resolvendo grande parte da sua dívida com os credores, recuperando parte do seu investimento, mas talvez haja uma ressalva. Achamos que a Braskem está contabilizada no balanço da Odebrecht por R$ 10,00 por ação. Portanto, a menos que a Novonor, ou seja, a Odebrecht, tenha perdas acumuladas suficientes para compensar grandes partes do ganho de capital pode... O que ele está falando aqui? Que R$ 47,00 por ação quita a dívida da Odebrecht com os credores. Porém, se a Odebrecht vende a Braskem por esse preço, ela tem que pagar imposto de renda. O fato de pagar imposto de renda
faria com que ela não conseguisse pagar suas dívidas. Olha que coisa maluca. Sabe os 15% de ganho que você tem na sua ação? Eles também têm essa preocupação. Então, existe essa coisa que se R$ 47,00 por ação não quitar a dívida, por causa que tem que pagar imposto de renda, pode ser que a Odebrecht, ou seja, a Novonor, não queira aceitar o negócio, porque ela vai querer um preço para que ela quite completamente suas dívidas e pague o imposto para não ficar devendo imposto também. Então existe esse ponto. E eles dizem aqui que o ideal para Odebrecht seria vender por R$ 60,00 a ação. E aqui eles se questionam se o interessado pela compra vai aceitar pagar R$ 60,00 por ação. Para nós, que somos os minoritários, minoritário é quem não tem controle, é a gente que tem pouca ação. Vamos supor que você tem alguma ação da Braskem, você seria um acionista minoritário. Então, para o minoritário, se sai R$ 60,00 por ação, tá fantástico. Às vezes você comprou por R$ 20,00, R$ 60,00 seria multiplicar seu dinheiro por 3. Quem comprar agora 25 seria mais que dobrar o dinheiro, seria um ganho muito bom. Então aqui existe essa discussão, será que o pessoal que está interessado em comprar pagaria R$ 60,00 por ação? Aqui eu preciso te explicar quem é que está comprando a Braskem. Então a gente vem para essa outra notícia para ver aqui, ó, quem está fazendo a oferta é a ADNOC e a Apollo. A ADNOC é a estatal dos Emirados Árabes. Realmente eles têm muito dinheiro, eles mexem com questões petroquímicas também, questão de petróleo, e eles estão querendo expandir internacionalmente. E a Apollo é um grande fundo de investimento. Dinheiro para comprar eles têm. A questão é ver se eles têm interesse de negociar esse preço e ver se eles pagariam aí os R$ 60,00 que os analistas disseram que seria o ideal para a Novonor, ou seja, para a Odebrecht. Então agora que a gente entende que a Novonor, que a dona da Braskem é a Odebrecht, a gente entende aqui o porquê que tem essa coisa do Lula ter ajudado aqui. Depois que o Lula foi lá, ficou mais fácil de fechar o negócio. Eles são amigos. E aí essa questão de ser amigos, na verdade não posso afirmar que eles são amigos, mas o que a gente pode afirmar? Eu vou te contar agora rapidinho a história da Braskem, para você entender que ela tem uma ligação muito grande com a política. Então aqui eu vou te contar rápido, vou mostrando os gráficos aqui. Na verdade, Braskem com o nome Braskem, foi fundado em 2002 e foi uma empresa... O que aconteceu em 2002? Vamos lá, vamos refrescar sua memória no mundo político. Quem ganhou a eleição em 2002? Pois é. E aí, em 2002 foi criada a Braskem. Juntaram várias empresas, 6 empresas do setor petroquímico diferentes, e juntaram e fizeram uma grandona, que chamava Braskem. E quem que são os donos? Desde o início, desde 2002, quem são os donos da Braskem? Petrobras e Odebrecht. Foi uma união aí da Petrobras e Odebrecht que criaram a Braskem para ir com o controle na mão da Odebrecht. 2002, eleição e tal, Odebrecht, política, enfim... É curioso, né? Mas vamos continuar. Em 2004, ela fez o seu IPO. Então aqui, o gráfico está puxando antes de 2004, provavelmente porque uma das empresas já tinha ações listadas na bolsa. Então em 2004, que realmente a gente tem o IPO da Braskem, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Foi aberto o capital da Braskem na bolsa de Nova York. Em 2007, ela compra uma petroquímica chamada Ipiranga, então ela fica ainda maior. Ela pagou 1,2 bi. Então a gente pega aqui 2007, ela estava andando de lado, ela andou um bom tempo de lado. E aqui em 2007 ela compra uma petroquímica chamada Ipiranga. Em 2010 ela compra outra empresa e se expande internacionalmente, chama Sunoco Químicos, por 350 milhões de dólares. E essa compra em 2010 ajudou um certo otimismo no preço das ações. E você pode ver que durante esse período ela estava aqui no fluxo de alta, mesmo que o mercado todo aqui, ela foi bem anticíclica até esse período. Foi um período complicado da economia. Ela recuperou bem aqui a crise de 2008 e essa notícia aqui da compra dessa empresa, Sunoco Chemicals, fez ela bater uma máxima aqui em 2011 de R$14,00 por ação. É o que acontece, né? Aqui a gente pega por volta aqui de 2016, a empresa andando de lado. Em 2016 o que acontece? Sai a Operação Lava Jato. Com a Operação Lava Jato teve um escândalo de corrupção. A Braskem, que era da Odebrecht, e a Petrobras, então ela estava no meio do furacão, no meio de todo o escândalo de corrupção. Os funcionários ali, os executivos, a Braskem ela admite culpa, ela admite os casos de corrupção. Então ela vai lá e confessa, tá? O pessoal relacionado, né, os diretores, os principais players da Braskem, eles confessam ter culpa e com isso a Braskem negocia
pagar uma multa de praticamente US$ 1 bilhão. Então, para você entender o que é US$ 1 bilhão na Braskem, a gente volta aqui na contabilidade e olha isso aqui, 2016. O patrimônio da empresa era 1,7 bilhão de reais. Ela teve que pagar de multa 5 bilhões de reais. Na verdade, foi 957 milhões de dólares, que dá mais ou menos isso, né? Uns 5 bi de reais nos valores de hoje. Aí o que acontece? Depois da Operação Lava Jato, tira todo o pessoal envolvido com corrupção e aí nasce um otimismo com a empresa. Além disso, toda a economia brasileira estava num certo otimismo. 2016 a 2020, para a bolsa inteira, foi muito bom. E não foi um caso diferente com a Braskem, ela se valorizou bastante. E a empresa de 2016 a 2020, você pode ver que ela começou a dar alguns resultados positivos. Até 2019 foi negativo, mas a receita cresceu bastante e isso refletiu muito na cotação. 2020 e 2021 ela teve aqui problemas na demanda dos seus produtos, impactou a receita, impactou o preço das suas ações. E a partir de 2021, por causa da recuperação judicial, a Odebrecht, a Novonor, iniciou um processo para vender essa Braskem para pagar as contas. Basicamente, a Odebrecht ela fez um acordo com os credores e nesse contrato, vamos ver se está escrito aqui. Então aqui, a gente volta para o research do BTG para ler isso aqui, para você entender a questão da dívida. Que hoje, na verdade, quem seria dono da Braskem não é a Odebrecht, já é os credores. Aqui, ó, em 2019, a Novonor, Odebrecht, entrou em recuperação judicial. Os bancos credores ganharam direito de converter a dívida do grupo em ações da Braskem, detidas pela Odebrecht. 50,1% de controle e 38% de participação econômica. Apesar desse direito, acreditamos que assumir o controle de uma das maiores petroquímicas do mundo nunca fez parte dos planos dos credores, dada a complexidade da operação. Vender a Braskem por um valor que contemplasse a dívida seria a escolha preferida. Então, o seguinte, os credores, que são os bancos, eles preferem vender a empresa. Então, hoje, a Odebrecht, dona da Braskem, entrou em recuperação judicial, os credores, os bancos ganharam direito de serem donos da Braskem. Só que os bancos eles não vão saber gerir uma petroquímica gigante, plantas industriais. O pessoal do banco está lá sentadinho, com seu terninho, com sua roupinha social, dentro de um escritório. Ele não vai conseguir, ele não tem conhecimento prático do business de petroquímica. Então, o que eles preferem? Hoje, os donos, que são os bancos, preferem vender, mas ainda quem controla a empresa é a Odebrecht, ela tem o poder de escolher, então ela vai avaliar se vai vender ou não. Alguns pontos importantes, então aqui você já entendeu bastante o balaio de gato, aqui toda a história que é bem complexa, envolve política, envolve a história do Brasil basicamente, envolve vários interesses de bancos, da Odebrecht e do governo. Então a gente tem risco aqui. Quais são os riscos claros da negociação não sair? Então você está comprado em Braskem ou está pensando em comprar. Qual é o seu risco? Primeiro risco é não sair o negócio. E aí o que acontece? Então aqui, do mesmo jeito que subiu muito rápido a cotação, vou dar um zoom para você ver, disparou. Se a negociação for para frente, essa cotação vai subir e chegar lá no preço de venda da empresa. Se não sai negociação, do mesmo jeito que subiu, cai, uma empresa dando prejuízo. Então, existem riscos grandes e aqui não tem limite, O quanto pode cair não tem limite, porque é uma empresa muito endividada, com custo de dívida muito alto. Então, você tem que avaliar primeiro esse ponto. Como que pode ser que não saia o negócio? A gente tem um caso em Braskem também que ela está envolvida em dano ambiental em Alagoas. A Braskem ela pagou uma indenização para o pessoal, mas tem uma ação judicial com valor alto que o pessoal da região queria receber. Então, o Renan Calheiros, que é um senador de Alagoas, está querendo atrapalhar a venda por causa dessa questão ambiental, que aí eu não consigo julgar para você, não consigo avaliar as probabilidades disso. Então aqui ele diz que a ideia do senador é que foi pago pouco dinheiro e que a Braskem ainda deve às vítimas do dano ambiental. Esse é um outro ponto de risco que pode atrapalhar a venda. Eu interpretando de maneira muito simplória, se realmente a negociação ela foi facilitada pelo governo nos Emirados Árabes, se o Lula e o governo o governo atual tem interesse na venda, acho que a gente tem uma chance maior da venda acabar saindo. Essa é a minha avaliação pessoal,
mas isso é as fontes, igual o pessoal brinca na internet, as fontes são as vozes da minha cabeça. Mas para mim parece que faz sentido. O pessoal foi lá, conversou, tem uma proposta, a proposta faz sentido, mas tem um peguinho aqui. Tem um pega que eu vou te mostrar no relatório aqui no próprio BTG. Existe a possibilidade da própria Petrobras cobrir a oferta desse fundo, esse fundo dos Emirados Árabes. Se a Petrobras ela cobre a oferta, dá o dinheiro para a Odebrecht, para ela sair da empresa, não tem mudança aqui, não é considerado o tag along. Então a Petrobras pagaria somente para a Odebrecht, para a Novo Honor, e não pagaria para nós. Então o que acontece? A gente não receberia R$ 47 por ação, então a gente ficaria vendo navios basicamente. E essa é uma possibilidade. Se você ler aqui no research, uma mudança de controle na Braskem desencadearia o direito de tag along, que seria a gente receber esse valor alto que foi feito na proposta para os acionistas minoritários. Minoritário é qualquer pessoa que tem ação, que não são essa galera que é grande. Que então capturariam todo o prêmio. Mas a Petrobras, que possui 47% das ações com direito a voto, pode representar um risco para o negócio. E os minoritários podem não capturar nenhum upside, ou seja, a gente não ganha nada. Se o governo quiser, ele ferra todo mundo que tem ação da Braskem e privilegia a Odebrecht. O que também eu acho que não é difícil. Mas enfim, a Petrobras enfatizou a importância de reacender o modo crescimento, incluindo o setor petroquímico. Portanto, acreditamos que vender sua participação na Braskem é improvável. Então o que acontece? A Petrobras ela tem que dar um ok para a venda também. Ela é dona aí de quase metade da empresa. Ela pode querer interferir nessa negociação e ela pode falar, não, eu vou lá e pago, eu compro isso aí. Comprar a totalidade da empresa seria basicamente dar dinheiro para o Odebrecht, o que já aconteceu muitas vezes no passado. De fato, a Petrobras poderia exercer Rights of First Refusal, sei lá, isso aqui basicamente era negar, né, a compra e cobrir a oferta da Apollo ADNOC. Se assim for, acreditamos que a oferta seria apenas para comprar a participação da Novo Honor, ou seja, da Odebrecht, dando-lhes uma participação consolidada de 97,1% das ações com direito a voto. Enfim, o que acontece? A compra da Petrobras não implicaria em mudança de controle e, portanto, não incluiria direitos de tag along para os acionistas minoritários de ações preferenciais. Os detentores minoritários de ações com direito a voto ainda teria tag along de 80%, mas apenas 2,9% das ações com direito a voto são detidas por minoritários. E o BTG aqui ele ainda dá uma recomendação de compra. Tem esse outro relatório avaliando o resultado da empresa que saiu ontem. Então vamos lá, então é basicamente isso. A gente tem o risco da Petrobras ela cobrir o negócio e a gente ficar a ver navios, né? A gente não ganha dinheiro nenhum. Só a Odebrecht ganha dinheiro. A gente tem a possibilidade da questão ambiental barrar a venda e existe a possibilidade da própria Odebrecht Novo Honor não querer aceitar a venda porque o valor ofertado não cobre a questão do imposto que eles teriam que pagar. Então ficaria devendo ainda um pouco para os credores que são os brancos, né, os grandes bancos. Então pode ser que eles melem o negócio também. Então todos esses riscos fazem o quê? Que a Braskem continue a R$ 25,00 e não a 40 e tantos reais. Se não houvessem riscos e a certeza fosse grande, essa ação já estaria voando para mais de 40 e poucos reais. Só para você entender, para eu mostrar e ser transparente contigo, eu tenho posição em Braskem que eu entrei há um bom tempo numa outra notícia de venda da ação da empresa, paguei R$ 29,50. Então eu tenho posição em Braskem, só para ficar claro e transparente para vocês. Não fala aqui que eu estou querendo influenciar de alguma forma. E a realidade, a minha conclusão é a seguinte para você: vale a pena ou não comprar a Braskem? Agora que você entende o que é Braskem, você entende toda a questão política do negócio, todos os riscos, pelo menos todos os riscos mais claros que a gente conseguiu avaliar, deve ter outros, talvez, você consegue tomar uma decisão sua. Renda variável é isso, a gente aceita tomar riscos com o objetivo de ganhar prêmio, de ganhar um upside, de ganhar um retorno acima da média. Então aqui é claro que a decisão vai ficar contigo. Você acha que vale a pena apesar de tudo isso? Eu tenho a minha posição e eu vou manter minha posição. Vendeu ou não, eu vou segurar a Braskem aqui e vou ver o que acontece. É uma posição bem pequena, tá? A minha posição aqui perto da minha carteira inteira. Os meus alunos conseguem ter noção disso, né? Do tamanho mais ou menos da minha carteira. Agora, quem não é, estou avisando que é uma posição pequena. Estou aqui exposto a esse risco. Então é isso. Braskem é uma empresa interessantíssima, deu um retorno bom para os seus acionistas no passado,
mas ela é uma das campeãs nacional. O governo do PT, o Lula, tentou ajudar os amigos, a Odebrecht, e com isso fez aqui essa Braskem, que é uma enorme, uma gigante, veio meio naquela ideia das campeãs nacionais, que é ajudar os amigos a criar empresas gigantescas. Foi assim que foi feito. A empresa ainda está com dificuldade, ela tem lucro, tem prejuízo, tem uma dívida enorme. Teve aí o caso depois a Lava Jato, que aí desorganizou todo esse sistema que estava meio que funcionando na época. Deu aí, fez a Odebrecht ter problemas e aí hoje a Braskem basicamente ela é devida aos credores, né? Então se vender o dinheiro dessa venda, boa parte do dinheiro vai para os bancos para pagar as dívidas. Então é esse o contexto. Você sabendo do contexto agora e dos riscos, você avalia. Vale a pena comprar isso aqui? Em operações com opções, a Braskem tem vários vencimentos e não dá para a gente saber exatamente o que faz sentido a gente operar. É difícil ter convicção porque a gente depende dessa questão política. E sempre que está na mão de questão política, a incerteza é a maior possível. A gente brinca que o Brasil até o passado é incerto. E essa incerteza não vem da iniciativa privada, vem principalmente dessa questão política, dessa questão estatal. Então, a gente está nesse meio. Você gosta de correr risco, se você acha que faz sentido, tá aqui a ação. Tem várias opções, dá até para comprar opções longas desse ativo. Se acaso não sai a venda, você tem uma posição bacana. Se a venda sai e a sua opção for americana, você pode até exercer, ou então pode negociar, que essa opção às vezes explode. Essa é uma coisa também. Se você compra uma opção, uma call, e a certeza de que o negócio vai sair acontece, essa call sua pode ser que exploda e você ganha um bom dinheiro. Então, tem todas essas coisas. Existe o risco. Vale a pena ou não? Agora que você tem base, você toma a sua decisão. Eu achei que vale a pena e por isso eu estou comprado. Então é isso. Espero ter te ajudado a entender melhor o que é a Braskem, os riscos e as vantagens envolvidas. Se der certo, é 80% de ganho aí, num tempo relativamente curto. Se você gostou do vídeo, deixa seu gostei. Se você for novo, se inscreva no canal, ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. Meu amigo investidor, obrigado por estar comigo até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.